Pessoal, então dando continuidade aqui, a gente vai estar fazendo algumas correções referente ao que a gente inseriu no vídeo anterior, que foram algumas cargas aqui na parte da marquise, né, da nossa sacada. Se a gente der uma olhada, a gente inseriu um carregamento aqui devido ao guarda-corpo, né, de 1 kN por metro, ou seja, aí 100 kg por metro. Na realidade, esse carregamento está até bem elevado, né? Tá muito a favor da segurança. A gente poderia reduzir bastante esse carregamento. Porque se a gente olhar no nosso projeto arquitetônico, ali vai ser um guarda-corpo que parece ser de vidro, né? Então essa carga ela está muito alta. Aqui no caso essa carga seria equivalente para um guarda-corpo em alvenaria mesmo, né? Então a gente pode reduzir essa carga. Lembrando, como eu falei anteriormente, no vídeo anterior, que vocês têm que fazer essa análise, né? Isso é uma particularidade de cada engenheiro, qual carga vai considerar aí devido a esse guarda-corpo. Então aqui para a gente fazer essa correção, né, a gente vai considerar uma carga um pouco menor, tá? E ainda assim vai estar a favor da segurança, né? Então, se a gente analisar o guarda-corpo, uma carga dele para um guarda-corpo de vidro aí numa espessura de 10 milímetros, ele gira em torno de 25 kg por metro quadrado. Ou seja, se a gente multiplicar pela altura do nosso guarda-corpo, a gente vai ter a carga linear por metro, né? Então, se a gente olhar qual que é a nossa altura do guarda-corpo do nosso projeto, a gente pode pegar a altura total aqui mesmo, né? Por mais que o vidro vá ter uma altura um pouco menor, a gente pode pegar a altura total do guarda-corpo, que está aí em torno de 1,05 metros. Então, se a gente fizer aí 25 quilos, que seria uma carga média aí de um guarda-corpo em vidro com 10 milímetros de espessura, multiplicar pela altura dele, que é 1,05, a gente vai sair com a carga linear desse guarda-corpo. Então, daria aí 26,25 quilos por metro. Então, arredondando aí para ficar mais fácil de inserir no TQS, a gente poderia arredondar essa carga, né, para 30 kg por metro, né, ainda que fosse utilizado uma espessura um pouco maior na hora de executar, pode acontecer esses problemas. Então, né, a espessura do vidro que eu estou querendo dizer. Então, assim, 30 kg já estaria mais do que suficiente para a gente trabalhar com essa altura aí com essa carga devido ao guarda-corpo, né? Então, assim, a gente está reduzindo praticamente em mais de 3 vezes o que a gente tinha adotado anteriormente. Como que a gente faz para fazer essa modificação, então? É só clicar sobre a carga, né? Lembrando que essa carga aqui do lado esquerdo e essa carga do lado direito, a gente inseriu ela de maneira manual, né? Aqui na aba cargas, a gente inseriu uma carga distribuída linearmente. Por quê? Porque a gente não inseriu diretamente na viga essa carga, porque a viga ela pega toda a profundidade do edifício e a carga do guarda-corpo é só esse pequeno trecho. Então, se a gente inseriu essa carga manualmente, para a gente alterar essa carga é só clicar diretamente sobre a faixa da carga aqui, ó. Tem que tomar cuidado para não clicar na viga, né? Então, sendo bem preciso aqui, você clica somente na carga, vai com o botão direito aqui em propriedades e a gente pode alterar aqui, ó, de 100 kg força para 0,03, que seria 30 kg por metro ou 0,03 tonelada força por metro. Lembrando que essa carga de 2 aqui, são os 2 kN que a norma pede para a gente considerar aqui, ó, na tabela 10 da norma, nessa parte aqui final da tabela, tem as orientações de acordo com os itens. E aqui fala do item J, que é a respeito do guarda-corpo, né? Ele fala que a gente tem que considerar a carga variável de 2 kN por metro. Então, assim como a gente inseriu no vídeo anterior, é por isso que está essa carga acidental aqui de 0,2 toneladas força por metro. E aqui a gente altera para 0,03 toneladas força por metro, que seria uma carga mais real, tá? Fazendo a modificação aqui do outro lado também, então vou selecionar a carga, clicar em propriedades e alterar para 0,03. E aqui nessa outra carga aqui também a frontal, né? Essa que está a parte da frente, né? do edifício, que vai ter o guarda-corpo também. A carga aqui não foi inserida de maneira manual, então a gente não consegue clicar aqui na carga, né? Somente na carga, igual a gente fez nas duas anteriores. Então aqui a gente tem que selecionar a viga e com o botão direito em propriedades, e dentro da propriedade da viga a gente consegue alterar essa carga, que é de 0,01 para
0,03. Clicar aqui em OK. Então aqui, ó, já trocou a carga, né? Primeiramente é a carga permanente que aparece, depois a carga variável. Aqui a gente pode salvar, né? Lembrando que se caso de vocês não estiver aparecendo essa carga, como que faz para ativar, para aparecer os carregamentos? É só vir aqui nesse item, ó, modos ou parâmetros de visualização. E aqui a gente tem na aba cargas, né? Eu ativei aqui cargas distribuídas nas vigas e as cargas lineares, que são aquelas que a gente coloca de maneira externa. Então, por exemplo, se eu desligar essa carga linear aqui, ó, vai aparecer somente que a gente inseriu diretamente dentro da viga. E as outras que a gente inseriu de maneira manual não estão aparecendo. Além dessa correção que a gente fez, qual outra que falta a gente fazer? Eu vou desligar aqui essas cargas, que agora não vai ser mais necessário, senão fica muito poluído a nossa tela. Então vou desligar as cargas e vou desligar também a máscara de fundo. Então vou vir aqui em modelo, né, na aba modelo, e vir aqui, ó, desligar a referência. Então fica uma imagem mais limpa e vou salvar. Além dessa carga, qual outra carga que a gente tem que analisar? Que seria a carga horizontal que a norma pede. Né? Então aqui, ó, conforme o item 6.3, então se a gente for lá no item 6.3 da 6118, vamos dar uma olhada lá, ela pede para a gente considerar numa barreira, né, que seria nesse guarda-corpo, uma carga horizontal. Só que dependente da altura que vai ter o nosso guarda-corpo, a gente tem que considerar um guarda-corpo teórico, né, um guarda-corpo ali fictício de 1.1 para essa carga horizontal, beleza? Então esquece a altura do seu guarda-corpo e considera 1.1 para essa carga horizontal que a gente vai inserir. E qual que seria essa carga horizontal que a gente tem que colocar nessa barreira? Para o nosso caso, como é uma área residencial, seria essa aqui, né? Uma área privativa de unidades residenciais. Então aqui está 1 kN por metro. Ou seja, o que a gente tem que fazer no final das contas? Então se a gente pegar aqui para exemplificar o que a norma está querendo dizer, seria mais ou menos isso daqui, né? Então vamos abrir aqui o nosso painel de desenho. Então aqui, né, se a gente olhar em corte lá, então aqui, ó, vou pegar em planta a nossa sacada e aqui a nossa viga 6. E aqui tem as outras vigas laterais, né? E tem a viga aqui no meio também. Então se a gente fizer um corte aqui, na realidade está ao contrário, né? A face da laje está na parte superior. Então tá mais ou menos essa aqui, né? O corte ali da laje. E aqui a nossa viga 6. E aqui a gente vai ter o guarda-corpo. E qual que é a altura que a gente vai considerar desse guarda-corpo? Não a altura nossa, a altura real do nosso projeto, mas sim 1,10 m. E aqui na ponta desse guarda-corpo, né, essa barreira fictícia, a gente tem que considerar esse carregamento de 1 kN por metro. Tá? Ou seja, se a gente olhar em planta, esse carregamento está, né, atuando aqui ao longo de toda a nossa viga V6, bem como aqui na lateral também, né, que tem o guarda-corpo. Então aqui seria 1 kN por metro, a 1,5 m de altura, né, da nossa viga V6. No TQS a gente não consegue inserir esse carregamento direto, né, dizer para o software, né, até se alguém souber se tem realmente essa ferramenta, mas eu desconheço, você não consegue inserir esse carregamento, dizer para ele que esse carregamento está a 1,5 m da vista em planta. Né? Ele não consegue identificar dessa maneira. Você consegue inserir cargas pontuais no TQS, que seriam o quê? Inserir cargas pontuais nessa viga V6. Só que essa carga pontual ela vai estar no eixo aqui da viga V6. Então você consegue colocar cargas aqui. Né? Ou seja, você não consegue considerar que essa carga está a 1,5 m de altura da viga V6, mas sim no eixo da viga, tanto numa direção quanto na outra. Né? Você consegue inserir carga aqui na direção X, como na direção Y também. Então aqui FY e aqui FX, bem como o momento fletor.
Então é através dessa ferramenta que a gente vai conseguir inserir esse carregamento aqui horizontal. Só que como a gente não consegue fornecer para o TQS que ele está a 1,5 m de altura, a gente tem que fazer um equilíbrio de forças, que seria o quê? Além dessa carga P aqui que está sendo esse equilíbrio de forças devido a essa carga de 1 kN por metro, essa carga de 1 kN por metro está causando que outra reação aqui na nossa viga V6? Um momento fletor. Né? Então aqui está causando um momento também. Né? Que momento é esse? Um momento de 1 kN que multiplica aqui a distância, né, de 1,1. Então dá aqui um momento de 1,1 kN vezes metro. Tá? E aqui essa carga P seria exatamente a carga de 1 kN. Né? Aqui no caso é por metro, porque está ao longo de todo o comprimento da nossa viga. Tá? Mas seria uma forma da gente inserir essas cargas. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Para isso a gente pode vir aqui na aba cargas, a carga concentrada aqui, tá? Vocês podem me perguntar, mas não dá para inserir esse carregamento distribuído aí, utilizando essa ferramenta distribuída linearmente, igual a gente fez? Não dá, porque essa carga distribuída linearmente é somente cargas gravitacionais, né? Ou seja, cargas aqui, se a gente pegar a nossa viga, a viga 6, a gente quer inserir uma carga aqui, lateralmente nela. Aqui no caso esse carregamento distribuído é só cargas gravitacionais. Então para a gente não serve essa ferramenta. Mas essa carga concentrada aqui, ela nos permite colocar força gravitacional, que é Fz, tá? Lembrando que o eixo do TQS é o mesmo eixo do plano cartesiano que a gente está acostumado a visualizar. Então aqui para o lado direito é o eixo positivo em x e para o lado para cima, né, é o eixo positivo em y. Tá? E o z é aqui no sentido gravitacional em planta. Tá? Então aqui no caso a gente vai inserir tanto força horizontal quanto momento. Primeiramente a gente vai inserir a força horizontal. Então para a gente começar a inserir essa força horizontal, vamos inserir primeiro nessa barreira aqui da viga V6, né, que seria essa maior. Como que a gente pode inserir essa carga? Vamos inserir primeiro o Fy, né, que seria essa carga atuando aqui. Então se a gente pegar aqui o nosso projeto, a primeira carga vai estar atuando aonde? Nessa distância aqui, né? Então seria Fy negativo, que é para baixo. Então aqui a gente vai inserir uma carga de Fy negativo. Aqui no caso, a gente tem que considerar uma carga acidental. Né? Então se a gente analisar aqui, entra como uma carga variável. Né? Forças horizontais variáveis. Então a gente não pode inserir como uma carga permanente. Então tem que ser como uma carga acidental, que seria uma carga variável. E aqui no caso, como é de 1,1, que é a nossa carga pontual de 1,1 kN, a gente vai entrar aqui com menos 0,11, que seria 1,1 kN, né, passando para a tonelada da força, 0,11. Além disso, a gente tem o nosso momento fletor, que no nosso caso, se a gente analisar o que essa carga aqui está tendendo a fazer, né, ela está tendendo a girar aqui nesse sentido. Então, utilizando a regra da mão direita aí, então seria o momento nesse sentido aqui, né, com os nossos polegares apontando, né, na direção aqui em que está acontecendo esse giro. Então seria o momento em x positivo. Então seria mx positivo de quanto? 0,11 de 1,1 kN vezes metro. Lembrando que aqui eu acabei trocando, a força em Fy, na verdade, não seria de 1,1, seria de 1, né? Que é aquela carga pontual. Então seria menos 0,1. Né? O 0,11 é o de momento, que é multiplicando pela altura da barreira de 1,1 metros. A carga horizontal mesmo é de 1 kN. Então é exatamente essa que a gente corrigiu aqui. E aqui eu acabei colocando como carga permanente. Então vamos corrigir também. 0,11 tonelada-força vezes metro. Como que a gente insere? A gente pode pegar esse primeiro ponto aqui e inserir. Tá? Depois, como a gente precisa colocar essa carga por metro, eu vou adicionar essa carga pontual
a cada 1 metro. Tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou adicionar mais uma aqui na outra extremidade. E agora eu vou ativar o comando, deixar o ortogonal ativado, então Shift F10, então apareceu aqui embaixo, ó, ortogonal ligado. E agora eu vou começar a pegar pontos auxiliares para inserir a cada 1 metro essa carga. Então eu vou colocar aqui a tecla A, vamos pegar aqui o ponto auxiliar, arrastar para o lado esquerdo e vamos digitar 100 centímetros. Então aqui ele inseriu uma outra carga nessa direção. Tá? Aqui a gente não consegue capturar, né? Não tem um ponto de interseção de linhas aqui para capturar no centro da carga, mas a gente poderia, por aproximação, pegar aqui esse centro. Mas por maneira mais próxima possível, eu vou pegar sempre o ponto inicial como referência. Então, eu vou colocar a tecla novamente de auxiliar, clicar no ponto auxiliar inicial, arrastar para o lado esquerdo e agora eu vou colocar 2 metros, 200 centímetros. Tá? E assim sucessivamente. Aqui eu vou começar a fazer do outro lado também. Então, auxiliar para o lado 1 metro. Novamente, auxiliar, captura aqui, para o lado 2 metros. Auxiliar para o lado 3 metros ou 300 centímetros. Percebam agora, ó, que fechou, né? Então a gente colocou essas cargas a cada 1 metro. Tá? Percebam o seguinte, que esse carregamento aqui, ó, ele está a cada 1 metro. Mas aqui pode ser que entre esses dois pontos não coincidiu exatamente 1 metro, mas normalmente é muito próximo disso. Né? E nem precisa fazer essa alteração, porque vai dar uma diferença praticamente insignificante. Então, se a gente pegar aqui para cotar qual foi a distância dessas duas cargas, que foram as duas que uma encontrou de um lado e a outra, né, do lado esquerdo com o lado direito, possivelmente não vai dar exatamente 1 metro. Então, deu 1,15 m. Tá? Se vocês quisessem fazer essa correção, era só, né, você avaliar essa distância de influência que está entre uma carga e outra. Tá? Aqui no caso, como deu 1,15 m, não vai dar uma diferença né, praticamente nenhuma aí com relação à aplicação dessas cargas. Então a gente pode deixar dessa forma, ou se quisesse também ser até a favor da segurança, inserir mais um carregamento aqui no meio, entre uma e outra. Tá? Mas aqui ficou excelente dessa forma. Tá? 15 centímetros a mais não vai dar uma diferença tão grande assim na carga, até porque seria 7 centímetros a mais para um lado e 7 centímetros a mais para o outro. Agora falta a gente inserir o carregamento nessas barreiras aqui laterais. Aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar essa cota, né, e vamos avaliar aqui, ó, qual que é a distância. Então aqui, ó, tem menos de 1 metro de comprimento essa barreira lateral. Tá? Então como que a gente pode fazer? A gente pode deixar somente essa carga aqui na extremidade. Né? Se ela tem menos do que 1 metro, não tem necessidade de inserir uma outra carga aqui, né, pontual. Tá? Aqui no caso eu vou deletar essa cota. E aqui a gente pode inserir essa carga horizontal dentro dessa, né, editando essa mesma carga que a gente já tinha inserido. Então, clicando na carga com o botão direito, a gente pode inserir uma carga aqui, ó, em FX aqui também, que seria a carga agora que vai estar atuando ali lateralmente nessa barreira, que seria essa carga aqui, né? Bem como o momento também. Então, se a gente avaliar o giro que está acontecendo aqui, ó, seria nessa direção. Né? E se a gente fizer a regra da mão direita, seria nesse sentido aqui, né? O nosso polegar. Então, seria em MY negativo. Então, aqui vai ser em FX negativo. Então, aqui eu vou inserir uma carga acidental de menos 0,1. E aqui o momento em Y de menos 0,11. Beleza? Então aqui só conferindo, inserimos uma carga horizontal aqui em FX negativo porque está da direita para a esquerda, essa carga de menos 1 kN, né? Aqui como carga variável, e aqui em MY, de acordo com o giro que está acontecendo nessa barreira, de 1,1 kN vezes metro. Aqui eu vou dar um OK, né? E já foi inserido. Aqui dá para
analisar, ó, o sentido que está essa carga, que tá meio difícil de olhar porque né, as imagens que está sobrepondo, então fica meio complicado. Vamos tentar desativar aqui para visualizar melhor. Vamos tirar essa carga linear. Então aqui, ó, dá para ver que foi inserido corretamente. Tá? Então aqui nessa carga aqui na extremidade tá tanto a carga lateral, né, do guarda-corpo lateral, como a carga do guarda-corpo aqui frontal, tá? Então assim que a gente discretiza essas cargas para que se considere essa carga horizontal nesse guarda-corpo de acordo com o que a norma pede. Falta aqui a gente modificar dessa carga aqui também, dessa outra extremidade. Só que aqui no caso o Fx vai ser positivo, né? Que a carga vai estar da esquerda para a direita, nessa direção aqui. Né? Então aqui a gente pode inserir uma carga positiva de 0,1. E aqui o momento, se a gente for analisar, então pegando aqui a nossa barreira, a carga está atuando nesse sentido, Fx positivo. Tá? Então o que tende a acontecer? Girar nessa direção aqui. Então se a gente for fazer a direção do momento fletor com o nosso polegar, com a regra da mão direita, ele está exatamente, né, em MY agora positivo. Tá? Então aqui a gente vai inserir em MY positivo 0,11. Vamos dar um OK. E aqui a gente pode conferir de acordo com a seta. Tá? Lembrando que aqui, ó, tem uma seta para baixo e duas setinhas para cima. Uma seta para baixo significa que é aquela carga pontual que a gente inseriu nesse guarda-corpo frontal aqui. As duas setas para cima, que estão juntinhas ali, ó, significa que é o momento, né? Bem como ali na horizontal também. Tá? Então seria dessa forma que a gente insere essas cargas horizontais. Tá certo? Então é uma discretização manual, tá? Cujo você pode fazer de diferentes formas. Aqui eu poderia ter discretizado de meio em meio metro, tá? Só que para isso eu teria que alterar a intensidade das cargas, né? Não sendo mais 1 kN e 1,1, né, kN vezes metro para o momento fletor, porque a área de influência seria menor. Então essas cargas teriam uma intensidade menor. Tá? Então quanto mais próximos essas cargas você colocar uma da outra, né, você vai ter que dividir, né, elas por essa área de influência que você está utilizando. Né? Aqui a cada metro já é o suficiente essa discretização. Tá? Se você quiser discretizar com uma distância menor, também não tem problema. Tá? Então seria dessa forma que a gente faz essa discretização. Beleza? No próximo vídeo a gente vai estar começando a inserir a nossa escada, então.